Então, vamos lá, a gente está no Daf Ain Amud Aleph, na terceira linha. A Gemara vai trazer agora vários casos em que o Goi acabou ficando sozinho com um barril de vinho, quando é permitido, quando é proibido, ou seja, quando a gente tem a suspeita de que ele derrubou, jogou esse vinho com intenção de idolatria, de Ainesech, e quando não. Então, conta a Gemara na terceira linha. Ao Beita de Avayat Beichamra de Israel. Uma casa que tinha lá um barril de vinho de um Yehudi, Al Oved Kohavim, um Oved Kohavim, um idólatra, entrou nessa casa, Arda Ledasha Beapei, fechou a porta da casa, Veava Bizia Bedasha, essa porta da casa que ele fechou, e a priori ele ficou sozinho lá com o barril de vinho, ela tinha uma fresta, tinha um buraco na porta que dava para ver o que acontecia lá dentro. Ishkar Oved Kohavim, Dekai Benidane, quando o Israel foi ver o que está acontecendo lá dentro, ele olhou pelo buraquinho da porta, pela fresta que tinha na porta, e ele viu que o Oved Kohavim estava lá entre os barris de vinho. E ele perguntou para Rava, qual o dinho que acontece com o barril de vinho agora? Será que eu tenho suspeita, o risco de que o Goi mexeu e transformou em Ainesech ou não? Amarava, falarava, kol deliade biza shari, veagissa, veagissa, assur. Falarava, olha, os barris de vinho que dá para ver eles pela fresta, eles estão permitidos. O que não dá para ver pela fresta, já que a gente viu que o Goi se sentiu a vontade de chegar perto dos barris de vinho, o que não dá para ver pela festa está proibido. Certo? Vale considerar o que vai aparecer aqui para frente, na continuação também, que os Ovdei Kohavim, os idólatras que viviam nessa região, nessa época, eles tinham consciência de que quando eles encostam no barril de vinho do Yehudi, eles proíbem aquele barril de vinho e eles sabem que eles vão ter que pagar por isso. Então, de forma geral, eles evitavam mexer, eles tomavam cuidado. Mas, quando não tem suspeita, não tem risco de alguém ter visto, ele pode acabar tocando. Então, o que é visível, o que o Yehudi consegue ver pela fresta, o Goi não vai mexer. Esse Oved Kohavim sabe que se ele mexer, ele vai ter prejudicado, ele vai ter que pagar. Mas o que não está visível, que ninguém vai ficar sabendo, isso daqui está proibido. Outra historinha, conta a Gemara, ao Hamra de Israel, de Avayati Bebeita, de Avadair Israel Bailioná, Oved Kohavim Batartoná. Agora o caso é o seguinte, tem barris de vinho numa casa, em que o Yehudi mora no andar de cima, e o Oved Kohavim mora no andar de baixo. Do andar de cima dá para ver os barris que estão no andar de baixo. Então o Oved Kohavim que mora no andar de baixo, ele nunca toca nos barris, porque ele sabe que a qualquer momento o Yehudi que está morando no andar de cima pode acabar vendo o que está acontecendo, pode ver que ele mexeu no barril, e estragou, transformou em Ainesech, que ele vai ter que pagar por isso ele não mexe. Então essa era a casa, essa era a situação, o Israel morando no andar de cima, o Oved Kohavim no andar de baixo, do andar de cima dava para ver os barris. Chama o Kol Tigra, eles ouviram uma briga na rua, estava tendo alguma bagunça na rua, e aí, tanto o Yehudi que morava no andar de cima, quanto o Oved Kohavim morava no andar de baixo, saíram de casa para ver o que está acontecendo. Depois que acalmou a situação lá fora, Kadim, o Oved Kohavim, ele se antecipou, até o Oved Kohavim entrou em casa, certo? O Yehudi morava no andar de cima, o Oved Kohavim no andar de baixo, depois que acabou a briga, o Oved Kohavim voltou para casa, e fechou a porta da casa. Agora, a priori, ele ficou sozinho com o barril. Ele não sabe se o Yehudi, que mora no andar de cima, já voltou para casa ou não, porque os dois saíram para ver o que está acontecendo lá fora. Amarava, falarava, Hamrachari, o vinho está permitido. Meimaramaro, por quê? O que passa na cabeça do Oved Kohavim? O que ele fala para si mesmo? Que de Kadim mata e Ana Kadim veata Israel veata Belioná. Da mesma maneira que eu já voltei para casa, eu já ignorei o que está acontecendo lá fora, o Israel, que mora no andar de cima, também já voltou para casa. Vê que a casa ele está vendo o que está acontecendo, por isso ele não vai mexer. Então, fala, nesse caso, mesmo que o Oved Kohavim voltou para casa e fechou a porta, já que o Yehudi pode ter voltado para casa também, e está vendo o que está acontecendo, então o Oved Kohavim não troca no barril de vinho. Outra história. O Ushpiza de Avayati Beichamra de Israel. Uma Ushpiza, um Ushpizinho, uma Rsaniá, certo? Uma hospedaria, que tinha lá barril de vinho de um Yehudi. Ishka Oved Kohavim de Avayati Beidanei. De repente viram que onde está a salinha, onde ficam os barris de vinho, tinha um Oved Kohavim, um idólatra sentado lá. Em volta, dentro, entre os barris de vinho, certo? E aí tá a dúvida se ele mexeu ou não. Amarava, falarava, vai depender do seguinte, se está proibido ou está permitido. Imnit passa lá que ganav sharei, veilo assim, falarava o seguinte, depende da situação. Se esse Oved Kohavim, quando alguém vê ele lá, vai falar, o que você está fazendo aqui, ladrão, vai embora. Ou seja, ele não tem desculpa para estar nessa sala.
está permitido, porque ele não vai tocar, ele não vai mexer, porque ele sabe, se alguém vê ele nessa sala mexendo no vinho, ele não vai ter desculpa, ele não vai ter explicação, ele vai ser prejudicado, ele vai ter que pagar, então ele não toca. Mas se não, se esse Oved Kohavim, ele tem permissão para estar nessa sala, por exemplo, ele também tem barris de vinho lá, tem barris de vinho do Yehudi, tem barris de vinho dele, e ele tem desculpa para estar lá, ele pode se explicar, então nesse caso ele não tem medo de tocar no barril, porque se aparecer alguém em qualquer momento, ele fala, não, eu estava mexendo só nos meus, não no Yehudi, e não vai ter que pagar por nada, por isso, nesse caso tem o risco dele ter mexido no barril do Yehudi, e está proibido. Próxima história, Albeito de Havayat Bei Hamra, outra casa que tinha dentro dessa casa barris de vinho. Ishtachovet Kohavim da Avakai Benedan, encontraram nessa casa, onde tem barris de vinho, não era moradia de ninguém aparentemente, mas estava guardado lá no galpão, alguma coisa assim, os barris de vinho, e tinha um Oved Kohavim lá passeando entre os barris. A Amarava fala o seguinte, vai depender se o barril é permitido ou proibido, vai depender da seguinte situação. E Itlelishtamute e Hamra Asid, Veilo Hamra Shari. Se ele consegue fugir, ele consegue sair pelo outro lado, algo do tipo, então o barril está proibido, porque pode ser que o Oved Kohavim entrou na casa, mexeu no vinho, e se ele ouvir alguém abrindo a porta, ele vai fugir pela janela. Mas se ele não tem por onde fugir, só tem uma saída da porta, então ele tem medo de que se alguém entrar e ver ele mexendo no barril, ele não vai conseguir fugir. Já que ele tem medo de não conseguir fugir, ser pego mexendo nos barris de vinho, então o barril está permitido porque ele não vai mexer. Mas se ele pode fugir pelo outro lado, então mesmo que ele mexa no barril, alguém vai ver ele mexendo, ele vai fugir, não vai ter que pagar por nada. Então, nesses casos, o barril está proibido, certo? Então, dependendo da situação, a gente vai ter que calcular o quanto o goi tem confiança para mexer no vinho, ele tem certeza que nada vai acontecer com ele, ele vai ter uma desculpa, ele vai conseguir fugir, o quanto não. Disso vai depender se o barril está permitido ou proibido. Meiti veio perguntar Gumará, Ninala Pundak, se o Pundak, uma hospedaria também, ficou trancado, o Yehudi não conseguiu entrar lá, ou chamar-lo Shmor Assur, ou o Yehudi chegou para o Oved Kohavim e falou, olha, eu tenho aqui um barril de vinho no meu quarto, eu vou deixar você cuidando dele, cuida desse barril, o barril está proibido, certo? Então parece que se o Yehudi deixou o Oved Kohavim num quarto fechado, cuidando do barril de vinho dele, o barril está proibido, mas lava a priori, afagado leite, ele está multei, a priori, mesmo que ele não tem como fugir, mesmo que nesse quarto não tem uma janela, algo do tipo, outra saída para ele fugir, no momento em que o Yehudi deixou ele sozinho no quarto com um barril de vinho, o barril está proibido. Então parece diferente do que Rava falou. Ele falou, talvez não. Talvez aqui está se tratando de um caso em que o Oved Kohavim tem como fugir, que ele pode fugir pela janela, pode sair de lá. Então, nesses casos em que ele tem uma segunda saída, por isso o barril está proibido, porque ele não tem medo de mexer. Se alguém aparecer e ver ele mexendo, ele foge pelo outro lado, ninguém ficou sabendo. Ninguém, pode ser que ficou sabendo, mas ninguém vai conseguir cobrar dele. Então, se ele tem por onde fugir, ele mexe sem problema. Se não, não. Então, a resposta de Rava ainda é válida. Outro casal, duas pessoas, um estrela e um Oved Kohavim, estavam sentados bebendo vinho, cada um estava bebendo o seu. Chamai ser Kartzlui Beknishta. O Yehudi ouviu que começaram a tefilar, certo? Ele ouviu gritando lá do lado de fora, ele percebeu que estava começando a tefilar, e ele saiu, Kam Azal, ele foi lá para o Beit HaKnesset. Agora, no momento em que o Yehudi saiu, o Oved Kohavim que ficou lá, o que passa na cabeça dele? Olha, o Yehudi saiu para rezar, o Yehudi saiu para rezar, tefilar leva 15, 20 minutos, ele não vai voltar em 15, 20 minutos, está tranquilo, posso fazer o que eu quiser aqui, posso mexer no vinho. O vinho está permitido ou proibido? Amarava Hamra Shari, o vinho está permitido. Certo? A gente não suspeita que o Oved Kohavim mexeu no vinho. Por quê? Bem Maramar, o que passa na cabeça dele? Acho que a ele pensa o seguinte, então, tá bom que o Yehudi foi rezar, e a tefilá leva 15 minutos, mas ele saiu na pressa, ele estava sentado aqui comigo, ouviu começar a tefilá, ele saiu correndo para rezar, mas pode ser que de repente ele vai se tocar, peraí, eu deixei o meu vinho na casa, eu deixei o meu vinho lá, preciso voltar. E não posso deixar o Oved Kohavim com vinho. Então pode ser que ele vai voltar a cada segunda, a cada momento tem o risco do Yehudi voltar. Por isso o Oved Kohavim não mexe no vinho, o vinho está permitido. Outro caso, o Oved Kohavim da Avuyat Be'arva.
um Israel e um Oved Kohavim, eles estavam sentados num navio, e esse navio ia viajar, certo, para longe, e cada um tinha o seu barril de vinho lá, que eles estavam transportando para algum lugar. Chamai Ser Kashipurei de Beishimshei, era sexta-feira, e aí o dia ouviu que estavam tocando o shofar. Antigamente eles costumavam, na sexta-feira, próximo ao Shabbat, eles costumavam tocar o shofar 3 vezes, para avisar que o Shabbat está chegando. Está começando o Shabbat, então tinha alguns toques de shofar, quando faltava meia hora, quando faltava pouco tempo, e quando o Shabbat ia começar, e aí o Di estava sentado lá no navio com o Oved Kohavim, ele ouviu o shofar tocando, então ele percebeu que o Shabbat vai começar, Nafak Ve'azel, ele foi embora, e aí o que passa na cabeça do Oved Kohavim que está no navio? Certeza que o Yehudi não vai voltar, porque começou o Shabbat, ele não vai vir para o navio no Shabbat, eles não podem viajar de navio no Shabbat. Então, na cabeça do Oved Kohavim, a priori, ele pensa que não tem risco do Yehudi voltar para o navio e ver ele mexendo no vinho, então seria proibido. Amarava, falava, mesmo assim, Hamrashare, o vinho está permitido. Por quê? Meimaramar, o que passa na cabeça do Oved Kohavim? Ele pensa, o que passa na cabeça do Oved Kohavim? Que o Yehudi, na hora que ele ouviu o shofar, ele percebeu que o Shabbat está começando, ele saiu correndo para cumprir o Shabbat em casa, então ele não vai voltar, mas por outro lado, pode ser que na hora que ele perceber que ele deixou aqui o vinho, ele vai voltar para ver o que está acontecendo, então a cada momento o Yehudi pode voltar, não posso mexer no vinho. Vim Mishum Shabta, e agora talvez você vai falar que o Oved Kohavim pensa, não, o Yehudi certeza não vai voltar, porque é Shabbat. Shabbat eles não podem mexer no vinho, Shabbat eles não podem ver o que está acontecendo por aqui, ele não vai poder entrar no navio, já que é Shabbat. Será que o Oved Kohavim tem essa consciência ou não? Fala Rava Amarli Isur Giura. Rava fala que não, o Oved Kohavim não vai considerar o fato de ser Shabbat, que por isso o Yehudi não vai voltar para o barco. Então, consequentemente, ele pode mexer no vinho. Ele não supõe isso. Por quê? Assim me contou alguém chamado Isur Ger. Era um ger, era um convertido chamado Isur. Rava fala o seguinte, ele me contou que a Vina Ber Miltan, quando eu era goi, antes de me converter, a Amrina, eu pensava o seguinte, Yehudailo Minter Shabbat, eu pensava, os Yehudim não cuidam do Shabbat, os Yehudim não cumprem Shabbat quando tem risco de alguma perca monetária. De Minter Shabbat, Kama Kisa e Kamishtak Veshuka. Por quê? Eu pensava o seguinte, olha, eu sei que para os Yehudim dinheiro é mukse. Se dinheiro é mukse, a priori, se dinheiro é mukse e os Yehudim cumprem Shabbat, então a gente deveria encontrar um monte de bolsinhas de dinheiro no shuk, porque às vezes os Yehudim estão andando no shuk na sexta-feira, está fazendo compras, comprando aqui, comprando lá, de repente ele vê que escureceu. Se os Yehudim cumprissem Shabbat, eles deveriam deixar o dinheiro deles ali jogado no chão, onde ele percebeu quando começou o Shabbat, e ir para casa. E isso que a gente não encontra dinheiro de Yehudim na rua, no shuk, no Shabbat, sinal de que eles não cumprem Shabbat. Eles cumprem Shabbat quando não tem perca financeira, mas quando tem alguma perca financeira, eles não cumprem Shabbat. Então, no caso, assim o cara pensava antes de ler, antes de se converter. Já vamos ver por que sim. Porque eles não encontram o dinheiro dos Yehudim na rua. De qualquer jeito, então, o cara que está no navio com os barris de vinho, ele não pensa que o Yehudi não vai voltar porque é Shabbat. Ele pensa, olha, mesmo que o Yehudi cumpre Shabbat e não pode viajar de barco no Shabbat, ele pode acabar voltando, porque aqui tem o risco dele perder o barril de vinho caso eu toque. Então, não tem esse risco dele pensar que por ser Shabbat o Yehudi não pode voltar. Agora, de qualquer jeito, conta Agmará, por que não se encontrava as bolsinhas de dinheiro dos Yehudim no shuk? Enrolado, e ele não sabia, desfira lá que Rabitzak, que a gente fala como falou Rabitzak, Gama Rabitzak, assim Rabitzak falou, Amotze Kispe Shabbat, Molichot Pachot Pachot Midalet Amot. Alguém que ele está andando na rua no Shabbat. Desculpa, sexta-feira, e de repente começou o Shabbat, ele não percebeu, estava escurecendo, mas ele não percebeu que o sol se pôs, e de repente ele viu que começou o Shabbat, ele pode andar devagarzinho, ele não precisa tirar o dinheiro e jogar no chão, e ele pode carregar esse dinheiro na rua, mesmo que tiver no geral não pode carregar na rua. Quando acontecer esse caso em que a pessoa se encontrou de repente no Shabbat e percebeu que ele estava carregando no Shabbat, ele pode andar menos de 4 amot, de menos em menos. Ele tem que andar, 4 amot são 2 metros, certo? A proibição de transportar coisas no Shabbat é quando eu transporto por 4 amot, por 2 metros. Mas se o cara andar 1,5 metro parar, andar 1,5 metro parar, andar 1,5 metro parar, ele não transgrediu a proibição da Torá. Então, embora o Midrabanan não possa fazer isso, no caso em que ele acabou ficando
no meio da rua com dinheiro, ele pode fazer isso. Então tem uma saída para ele não ter que deixar o dinheiro dele na rua. Mas de forma geral, mesmo quando tem perda financeira, o Shabat ainda ele é cumprido. Mas o Oved Kohavi não sabe disso. Então quando ele vê que o Yehudi saiu porque começou o Shabat do navio, ele acha que ele pode voltar a qualquer momento, então ele não toca no vinho. Outro caso. Tinha um ariê, um leão, que estava dormindo na metzarta, numa meará, a priori. A priori é uma meará, uma caverna. Chamar o Bet Kohavim Tasha Benidani. Ou seja, tinha um leão adormecido em algum lugar, adormecido na frente de uma meará, talvez tenha algum racha aqui em cima. Então, não tem nenhum racha, mas bom, de qualquer jeito, tinha um leão começou a rugir, ele começou a rugir, a fazer barulho, e eu vi quando eu vi um leão que estava na rua, aparentemente em algum lugar público, ele saiu correndo e se escondeu entre barris de vinhos de um Yehudi, certo? Então, geralmente, o barril de vinho dele estava guardado ali na entradinha, na lojinha, no canto, num lugar onde ninguém mexe, mas eu vi que viu um leão passando por aí, o barulho do leão, ele se escondeu entre os barris. E aí surge a dúvida, será que no momento em que ele se escondeu entre os barris, tem o risco dele ter pego um pouco do vinho e feito Yain Neser, ter feito dele idolatria ou não? Amarava falarava, o vinho está permitido. Por quê? Neymar Amar, o que passa na cabeça do Oved Kohavim? Do mesmo jeito que eu saí correndo e me escondi aqui, no meio, entre os barris de vinho, algum outro Yehudi também fez a mesma coisa. Um Yehudi também se escondeu no meio do barril de vinho, ele está vendo o que eu estou fazendo. Eu não consigo ver onde ele está, mas pode ser que tenha alguém escondido por aqui também. Por isso, ele não vai mexer no barril. Outro caso contra a Gemara. Certa vez apareceram ladrões na cidade de Pumbedita. O Patru Havita Tuva. Eles invadiram algum armazém e abriram vários barris de vinho. Então, ladrões apareceram na cidade de Pumbedita e abriram barris de vinho. E aí surgiu a dúvida: será que esses barris estão proibidos ou não? Porque a gente sabe que eles encostaram no barril. Falarava, amarava, kamlechar, o vinho está permitido. Maitama, por quê? Ruba ganve Israel ninhu. A maioria dos ladrões de Pumbedita são Yehudim, certo? Os ladrões aqui na região, a máfia da região de Pumbedita, a maioria são Yehudim. Então, se eu não sei quem foi o ladrão que mexeu no vinho, eu posso supor que foi um dos Yehudim, porque eles são a maioria dos ladrões dessa região. Então, o vinho está permitido. E certa vez aconteceu um caso parecido com esse na cidade de Neardia, e Shmuel liberou os vinhos, certo? Não só na teoria, mas também na prática. Como quem segue essa opinião de que o vinho está permitido, a gente segue a linha de Rabi Eliezer, da Mars Fekbia Taor, que Rabi Eliezer fala, se eu tenho dúvida se alguém entrou ou não entrou, no lugar onde ele proibiria o vinho, está permitido, certo? A gente vai perguntar mais pra frente, peraí, a gente sabe que entraram, abriram os barris de vinho, não é que eu tenho dúvida se alguém entrou lá ou não entrou. Pela vez ele falou que na dúvida se alguém entrou num lugar proibido ou não, eu permito, porque na dúvida se entrou ou não, está permitido. Mas aqui no nosso caso a gente sabe que eles entraram lá, já vamos chegar nisso. Onde a gente encontra a opinião de Rabi Eliezer, que quando eu tenho dúvida se alguém entrou ou não, está permitido. Está na Mishnah, Anichnas Labika. Alguém que entrou numa biká. Biká é um vale onde tem muitos campos. Nos dias de chuva, e um desses campos tinha alguém morto, tinha um falecido enterrado lá. E quem passa por esse campo onde o cara está enterrado, ele se impurifica. Agora, alguém entrou num lugar onde tinha muitos campos, um desses campos tinha essa impureza. E aí o cara vem e fala, talvez era um cohen, ou alguém que queria saber se ele pode entrar no Beit HaMikdash ou não, ele fala o seguinte, olha, eu passei por aquela biká, por aquela região, mas eu não sei se eu entrei no campo onde tem o cara morto ou não. Na dúvida, falou Rabi Eliezer, o mesmo foi que Biatahor, falou Rabi Eliezer, se eu tenho dúvida se ele entrou ou não no campo, está permitido. Sfek Magá,
também. Mas se ele falou, eu entrei no campo, eu fui no campo onde tinha o cara falecido, eu só não sei se eu encostei no falecido ou não, aí ele está impuro. Então aqui a gente falou que se eu tenho dúvida se alguém entrou no lugar onde é proibido, eu permito. Mas se ele entrou, eu só não sei se ele encostou ou não, tá proibido. Então, a priori, a Gemara trouxe que o nosso caso em que os ladrões entraram no armazém onde tinham os vinhos e abriram os vinhos, Shmuel falou, mesmo na cidade de Neadei. Rava falou que na cidade de Punbedita, que a maioria dos ladrões são Yehudim, está permitido. Certo? Porque mesmo que alguém entrou e tocou no vinho, a maioria é Yehudim, então não tem problema. Shmuel permitiu mesmo na cidade de Nearde, que a maioria dos ladrões não são Yehudim, são Ovdei Kohavim. E a Gemara falou, por que Shmuel permitiu isso lá? Porque ele seguiu a opinião de Rabi Eliezer, que eu não sei se os ladrões entraram ou não no armazém, então está permitido. Mas pergunta a Gemara, a priori, Rabi Eliezer falou que se eu tenho dúvida se alguém entrou no armazém ou não, por exemplo, eu posso permitir. Mas se eu sei que entraram no armazém, eu só não sei se tocaram no vinho ou não, deveria ser proibido. Então, no caso de Shmuel na cidade de Nearde, que a maioria dos ladrões são Ovdei Kohavim, e eu sei que eles entraram no armazém, porque Shmuel permitiu. Rabi Eliezer só permitiu quando eu não sei se eles entraram lá. Mas aqui no caso eu sei que eles entraram, só não sei se eles tocaram ou não. E Rabi Eliezer falou que Sfek Magá, se eu tenho dúvida se tocaram ou não no morto, no caso de Rabi Eliezer, está proibido. Então no caso do vinho, que eu sei que os ladrões entraram, só não sei se eles tocaram ou não tocaram, deveria ser proibido. Porque Shmuel permitiu. Responde a Gemara, no caso de Shmuel, porque ele permitiu, o motivo que Shmuel permitiu é o seguinte, olha, eu tenho dúvida se quem entrou é Yehudi ou Goi. Talvez o ladrão que entrou aqui ele é Yehudi, talvez ele é Oved Kohavim, meio a meio. Pode ser que a maioria é Oved Kohavim, mas eu tenho aqui uma dúvida. Além dessa dúvida, mesmo que quem entrou seja Oved Kohavim, eu tenho outra dúvida. Talvez o Oved Kohavim que entrou lá e abriu o barril de vinho foi para beber, porque ele queria dinheiro, ele queria aproveitar do vinho, ele queria pegar vinho para vender, não necessariamente para fazer idolatria. Então eu tenho aqui o que é chamado de Sveika. Uma dúvida dupla. Talvez é Yehudi, talvez é Oved Kohavim. E se for Oved Kohavim, talvez ele tocou só para dinheiro e não para idolatria. Então vamos para a compreensão mais simples. Sfeika significa o seguinte: se eu tenho um safek, se eu tenho uma dúvida, tem 50% de chance de ser permitido, 50% de chance de ser proibido, eu não permito, eu proíbo, certo? Safek lehumra, na dúvida eu vou na humra. Mas quando eu tenho Sfeika significa o seguinte: pode ser que quem entrou lá foi um Yehudi e não um Oved Kohavim. Então 50% de chance de não ter problema. Se for um Oved Kohavim, pode ser que ele entrou não para fazer idolatria com esse vinho, e sim para lucrar com ele. Então 50% de chance de ser um Oved Kohavim que entrou lá, 25%, metade disso é permitido também, porque se ele entrou pelo dinheiro, pelo lucro, para vender, não tem nada de errado, e sim, 25% é proibido, pode ser que foi idolatria. Então, no total, eu tenho 75% de chance de não ter problema, 25% de chance de ter problema. Então, nesse caso, o Shmuel permitiu. Então, mesmo que a maioria dos ladrões de Neadei são Ovdei Kohavim, já que eu tenho Sveika, talvez é Yehudi, talvez Ovdei Kohavim, e mesmo que seja Ovdei Kohavim, talvez ele tocou só para ganhar dinheiro com isso, não com intenções de idolatria, por isso está permitido. Virando ao mundo, mais um caso, conta pra gente a Gemara. Ai erevita deishka de ava beidanei, veava nekita ufia beiadá. Certa vez encontraram uma criança, Oved Kohavim, certo? Uma menina Oved Kohavim, menor de idade, e ela tinha na mão dela espuma de vinho. Ou seja, a gente tem aqui uma prova a priori que ela tocou no vinho, que ela mexeu no vinho. Então, será que o vinho está permitido ou não? Ela tinha espuma que geralmente fica em cima do vinho, mas se ela tocou lá, ela tocou também no vinho, talvez está proibido. A Amarava fala ela mesmo assim, Hamrachar, o vinho está permitido, eu imarmigva de Havita Shakelten. Talvez essa espuma do vinho, pode ser que ela caiu do barril e estava na borda, estava nas paredes do lado de fora do barril. Então pode ser que ela tocou na espuma sem tocar no vinho. Então não tem aqui motivo suficiente para proibir, certo?
Também Rashi traz aqui que pesa o fato de que é uma criança que não tem consciência de idolatria, então já que é uma criança e também pode ser que ela não tocou no vinho, pode ser que ela tocou só na espuma que estava fora, não tem problema. E mesmo que não tenha mais, eu vejo o barril e não tem espuma nenhuma fora, e Maria também lá. Pode ser que, então, a priori, se não tem espuma fora, deve ser que ela tocou dentro do barril. Mesmo assim, eu posso dizer que não. Pode ser que ela pegou justo tudo que tinha e não sobrou mais nada. Então, já que dá para dizer que ela não tocou no vinho, e se trata de uma criança que, a priori, não tem consciência de idolatria, está permitido. Ponto. Mais um caso. Ao pulmusa de sale cleneárdea. Certa vez chegou uma... como chama? Um mini exército, certo? Um mini exército que entrou na cidade de Nearda, Patru Kavita Tuva. E quando esse exército passou pela cidade de Nearda, às vezes eles estavam indo atacar algum lugar, defender algum lugar, eles passaram pela cidade, e quando eles entravam nas cidades, eles não saqueavam o lugar, mas eles faziam o que eles quisessem. Então, quando eles entraram lá na cidade de Nearda, eles abriram muitos barris de vinho. Teata Ravdimi, quando o Ravdimi veio perguntar ao Ravdimi o que fazer, será que o barril está permitido ou não? Amar, ele falou o seguinte: Uvda Ava Kamei de Rabi Lazar, certa vez isso aconteceu perante Rabi Lazar, que passou um exército dentro da cidade, abriram barris de vinho, Vechara, e ele permitiu os barris de vinho, ele falou: esses barris não estão proibidos, não tem risco deles terem jogado o vinho como Yain Nesser, está permitido. Veloyadana, e eu não sei se o motivo que ele permitiu foi Imeshum de Salat Keblezer. Tuba. Eu não sei se ele permitiu, porque ele sustenta como Rabelezer, da Marsfek Biataor, que eu tenho dúvida se eles entraram no armazém ou não, então é permitido, certo? Na dúvida se entraram ou não, ele souber como Rabelezer, que na dúvida se entrou ou não está permitido, e aqui talvez nesse caso que o barril foi aberto estaria proibido, e me chamou de uma delas lembrada e por começar Israelinho. Ou talvez ele souber que o motivo que Rabelezer permitiu é porque geralmente esses mini exércitos que passeavam de cidade em cidade e entravam nas cidades, a maioria dos soldados lá eram Yehudim. Então, já que a maioria são Yehudim, não tem risco. Então, no nosso caso, mesmo que o barril foi aberto, não teria problema. E a Sfek Bia, a Sfek Magal, fala, mas espera aí. No nosso caso, não é um caso que eu tenho dúvida se eles entraram no armazém ou não. Os barris foram abertos. Se os barris foram abertos, eu tenho dúvida se tocaram ou não tocaram. Então, pelo lado que o motivo que foi permitido, que Rabi Lazar permitiu, é porque ele concorda com Rabi Eliezer, que quando eu tenho dúvida se entraram no armazém ou não está permitido, aqui eu sei que entraram, certo? Porque eles abriram o barril. Mas se o motivo é porque a maioria, então realmente estaria permitido. Então, dependendo do motivo, vai ser diferente o nosso caso. Então, quando tentaram provar de lá que é permitido, a pior não dá para provar. Porque pode ser que o motivo que Rabi Lazar permitiu lá é porque a maioria eram Yehudim, mas aqui talvez não. Que vai de mefatri tuva em uma data de mamona patro, o que safek biadame. Fala o seguinte, fala, olha, mesmo que não está muito claro qual é a opinião de Rabi Lazar, se ele permitiu no caso dele, porque a maioria dos soldados são Yehudim, aqui no nosso caso não eram, ou talvez sejam, ou se ele permitiu porque ele souber como Rabi Eliezer, que quando eu tenho dúvida se entraram no armazém ou não, está permitido, e aqui no nosso caso eu não tenho dúvida se entraram ou não. No nosso caso, eles abriram muitos barris de vinho, eu sei que eles entraram no armazém. A minha dúvida é se eles tocaram no vinho ou não, então a priori estaria proibido, certo? Só acertando aqui a nossa questão. No nosso caso, aparentemente, a maioria desse exército realmente eram Yehudim. Mas a dúvida é se isso aqui é suficiente para permitir. Talvez só é permitido, talvez o Rabi Lazar, no caso dele, só permitiu quando eu tinha dúvida se tocaram, se não tocaram, se entraram no armazém ou não, mas aqui eu sei que eles entraram no armazém, talvez é proibido. Fala Gmará, aqui já que eles abriram muitos barris de vinho, isso daqui é um sinal de que a intenção deles ao abrir barril de vinho era aproveitar do vinho, era o lucro que eles tinham desse vinho, eles estavam procurando um vinho gostoso, um vinho bom para beber, e não para fazer disso idolatria, porque se a intenção deles fosse fazer idolatria, eles abririam um barril e acabou, segue em frente. Isso que eles abriram vários barris de vinho é sinal de que eles estavam fazendo isso com a intenção de lucrar, certo? Por isso está permitido. Mais um caso. Ai, me subita de Masrala
Iklida Maftecha Leovedet Kohavim. Uma mulher que vendia vinho, certo? Ela tinha uma loja de vinhos, ela entregou a chave da loja para o Movedet Kohavim e falou, olha, eu tranquei a loja, meu vinho está lá, cuida da chave. Será que o vinho está permitido ou não? Porque o Movedet Kohavim, ela tem a chave, ela pode entrar a qualquer momento. A Maravilha agora dava bem Midrash, certa vez esse caso apareceu no Beit Midrash, alguém veio perguntar isso, e a conclusão do pessoal que estava no Beit Midrash foi o seguinte, quem deu a chave para ela, deu o direito, a responsabilidade de cuidar da chave, mas não de cuidar do vinho. Então, o vinho está permitido. Deixa eu um minutinho. Bom, o Rava Abai vai trazer uma prova para isso, mas mas depois a gente vê, porque a Gemara vai continuar tratando do assunto. Então, a priori, o Ravissa falou em nome de Elazar que o vinho está permitido, porque ela tem que cuidar da chave, ela não está cuidando do vinho. Se ela estivesse cuidando do vinho, então tem risco dela entrar lá, mexer no barril, e se alguém aparecer, ela fala, não, eu estava só cuidando do vinho, me colocaram para trabalhar. Mas no momento em que ela recebeu a responsabilidade somente da chave, se ela entrar lá, ela não tem desculpa, porque você entrou na loja, você tinha que cuidar da chave só, porque você entrou na loja, então ela vai ser considerada, vão perceber que ela está tentando fazer alguma coisa, e aí ela vai ter prejuízo. Mas, então, nesse caso, já que ela tinha responsabilidade somente da chave, não tem risco dela ter entrado. Então, paramos por aqui. Escolha.